Olá a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina de Formação Sócio-Histórica Brasileira. No encontro de hoje, nós vamos abordar mais especificamente as unidades 1 e 3, que são justamente as unidades exigidas para a prova global. Como você sabe, vocês já devem ter lido no ambiente virtual o material didático disponibilizado no ambiente. Ele apresenta a formação sócio-histórica brasileira numa perspectiva mais histórica, desde o período colonial até o período republicano. Portanto, é um assunto bastante amplo. E neste material que vocês têm no ambiente virtual, o módulo 1 é, é o módulo que trata da formação do Brasil, da formação social e histórica do Brasil, período colonial e período da monarquia. Já a unidade 3, ela aborda um período pequeno da República, que é a República Populista. Vocês devem lembrar que, no caso da periodização da história do Brasil, nós temos três grandes períodos, que são colônia, império e república, né? Então, no encontro de hoje, nós vamos enfocar a unidade 1, que é a formação sócio-histórica brasileira no período colonial e imperial, e a unidade 3, que é a formação sócio-histórica brasileira num recorte temporal menor, que é a chamada República Populista, que vai ali mais ou menos década de 1946 até 1964, né? O período colonial, vocês devem lembrar, começa em 1500, né, com a chegada dos europeus, os portugueses, e vai até 1822, com a independência do Brasil, né, 7 de setembro de 1822. Começa então o período imperial, que vai de 1822 a 1889, com a proclamação da República, a 15 de novembro, né? Então começa ali o período republicano, de 1889 até os dias atuais. Então, o que acontece? O módulo 1 ele tem um recorte temporal bastante amplo, porque ele aborda tanto o período colonial quanto o período imperial, né? A formação social e histórica do nosso país, do Brasil, nesses dois grandes períodos. Já o módulo 3 ele tem um recorte temporal menor, tá? Então, nós vamos fazer essa abordagem hoje, nesta aula de hoje, buscando enfocar as unidades 1 e 3 e também aquelas questões que vocês têm no ambiente, que já são questões que, de certa forma, já preparam para a prova global, tá certo? Bem, esta imagem que aparece para vocês é um quadro relativamente conhecido, aparece muito em livros de história do Brasil, que é o Desembarque de Cabral em Porto Seguro. É um quadro que foi pintado, obviamente, muitos anos depois, já no século XX, está no Museu Paulista, e ele simboliza um pouco esse início da formação do Brasil, né? Aqui já habitavam centenas de povos indígenas, cada um com a sua cultura, e chegaram então os europeus, no caso no Brasil, os portugueses, e começa então esse contato inicial, esses contatos iniciais se desdobram, e aí nós vamos ter então o início desta formação do Brasil, né? Bom, uma das questões que são colocadas no módulo é a seguinte: quais elementos colaboraram com o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações? Ou seja, por que Portugal foi pioneiro
nas grandes navegações. Final do século XV, início do século XVI, Portugal ele sai ali na frente nas grandes navegações, na expansão marítima. Um dos fatores geralmente apontados pela bibliografia é a centralização administrativa. Portugal foi um país que se constituiu enquanto tal bem precocemente. Então, essa centralização administrativa, principalmente na dinastia dinastia de Avis, né, ali por volta de 1385, essa dinastia ela se associa à burguesia e essa burguesia ela passa a financiar expedições marítimas em busca de quê? De novas rotas de comércio. Né? Então, essa aliança entre o rei e a burguesia acontece em Portugal, ainda no século XIV, e isso é um estímulo para as navegações. Tá? Outro elemento que nós podemos apontar é a posição geográfica. Vamos lembrar que Portugal fica no Oceano Atlântico, muito próximo ali do Mediterrâneo, então a posição geográfica de Portugal facilitava a pesca, a ida para o mar, o desenvolvimento de técnicas marítimas, de conhecimento de navegação. Tá? E um outro fator também são as condições técnicas. Né? Aqui no slide aparece uma imagem que está no módulo. Né? São vários exemplos de equipamentos que os navegadores utilizavam à época para se localizarem em alto mar. Então, nós temos aí, por exemplo, o astrolábio, a balestrilha, o quadrante, né? Além da bússola, né? Que é mais conhecida. Então, os portugueses também desenvolveram bastante esses equipamentos. Não inventaram, mas desenvolveram esses equipamentos que ajudavam muito na navegação em alto mar. Né? Podemos citar também a caravela, a cartografia, enfim, vários elementos, várias técnicas são desenvolvidas e isso ajuda a Portugal a ser pioneiro nas grandes navegações. Um outro aspecto que também contribuiu, que geralmente é apontado, é a Escola de Sagres, que foi fundada ali em 1433 por um nobre chamado Dom Afonso Henriques. E essa escola, na verdade, não era uma escola formal, era mais um ponto de encontro de navegadores, de estudiosos do que ele chamava de cosmografia, e isso acabava, então, estimulando, né, o debate, o conhecimento em torno dos mares. Então, vocês têm aí alguns elementos que colaboraram para que Portugal fosse pioneiro nas grandes navegações. Tá? Uma outra questão que está colocada no ambiente virtual para vocês pensarem, estudarem, até se preparando para a prova global, é a seguinte questão. O que despertou o interesse pelo investimento em grandes navegações por portugueses e espanhóis? Né? Por que esses portugueses, depois os espanhóis, se lançam nas grandes navegações? Porque eram expedições caras, né? Então precisavam de investimento. O que é que desperta esse interesse? Bom, em geral, a historiografia aponta que o motivo oficial, vamos dizer assim, foi a expansão da fé cristã, né? Mas na prática, o que esses navegadores buscavam mesmo era descobrir novos caminhos para as Índias, né? De onde eles pudessem trazer as especiarias. A imagem que aparece aí está mostrando um pouco alguns exemplos de especiarias, né? Por exemplo, a canela, o noz, o cravo, a pimenta. Essa imagem também está no módulo, lá no ambiente virtual. E encontrar rotas para as Índias, onde se pudesse estabelecer esse comércio, era algo muito lucrativo. Então, estimulava as grandes navegações. E também a busca por metais preciosos, principalmente ouro, prata, né? Porque naquele período, século XV, século XVI,
uma das grandes referências de riqueza era o ouro. Então, encontrar ouro era encontrar riqueza, encontrar poder. Portanto, esses fatores acabaram também despertando o interesse de portugueses, depois espanhóis, pelas grandes navegações. Tá? Bom, com a chegada dos portugueses ao Brasil, começa então o processo de colonização, o processo de formação mesmo do Brasil. Nós temos ali já centenas de povos indígenas que habitavam o Brasil. Chegam então os portugueses, também outros europeus, depois vão ser trazidos milhões de africanos. Então isso vai fazendo com que o povo brasileiro vai aos poucos se formando. Tá? No princípio, Portugal, embora tenha encontrado essas terras, né, há uma polêmica grande sobre essa questão da descoberta. Na verdade, foi um encontro de culturas, né? Mas o fato é que no início Portugal não iniciou uma colonização efetiva. Primeiramente, os portugueses exploraram mais madeira, por exemplo, o pau-brasil, né, as chamadas também drogas do sertão, enfim, era mais uma economia mais extrativista, né? Então, neste mapa que aparece, nós temos uma representação desta exploração do pau-brasil, e que era uma madeira que depois era vendida na Europa a um preço razoável. Né? O pau-brasil, como o próprio nome já diz, tem no seu miolo uma cor de brasa, né? E essa madeira era usada para tinturaria, para tingimento. E daí as pessoas que comercializavam essa madeira eram chamadas de brasis, e com o passar do tempo, isso foi identificando o território até que passou-se a chamar essas novas terras de Brasil, que é o nome que nós temos até os dias atuais no nosso país. Depois tivemos as expedições guarda-costeiras. Eram expedições que visavam proteger essas terras descobertas de novas conquistas de outros países, né? Então, o governo de Portugal eventualmente enviava essas expedições para guardar o litoral, mas era um litoral muito extenso, né? E poucas expedições não davam muito conta. Então, depois de mais ou menos umas 3 décadas do descobrimento, é enviada uma expedição, que é a expedição de Martim Afonso de Souza. Essa expedição ela é considerada uma expedição que marca realmente o início da colonização. Foi ali por volta de 1931, desculpe, 1531, 1532. Então, essa expedição do Martim Afonso de Souza, ela fundou povoados, por exemplo, a Vila de São Vicente, né? Trouxe os primeiros colonos. Essa expedição foi aquela que trouxe as primeiras cabeças de gado, as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Então, essa expedição do Martim Afonso de Souza, ela é, em geral, interpretada como aquela expedição que marcou realmente o início da colonização do Brasil pelos portugueses. Quando Martim Afonso de Souza regressa a Portugal, ele percebe ele relata ao rei, que é uma extensão muito grande de terra. Então, para que essas terras sejam realmente ocupadas e controladas por Portugal, é preciso uma outra estratégia, e é justamente aí que surgem as capitanias hereditárias, né? Que eram porções de terras doadas pelo rei aos donatários, a pessoas que, em tese, teriam condições de explorar essas terras. Mas, como se sabe, por diversos fatores, essas capitanias hereditárias, em geral, não tiveram sucesso, seja pelo isolamento, falta de investimento, resistência dos povos indígenas, né, que obviamente resistiam à ocupação das suas terras. Então, com exceção de Pernambuco e São Vicente, em geral, esse sistema de capitanias não deu certo.
A alternativa, então, foi tentar criar um governo geral que tentasse centralizar a administração da colônia. Então, foi feito, é, foi criado esse governo geral, isso foi, voltar aqui um pouquinho, em 1548, o primeiro governador-geral foi o Tomé de Souza. Inclusive, eles fundam uma cidade para ser a sede da administração colonial, que é justamente a cidade de Salvador, fundada em 1548. Outra questão que o módulo coloca é quais as principais características da economia colonial brasileira? Né? Estamos falando da colônia, esse período que se inicia em 1500 e vai até 1822, portanto é um período bastante extenso, um recorte temporal bem amplo, não é? Mas, em geral, como foi a economia naquele período colonial? Bom, em geral, a historiografia, e aí temos uma influência muito grande da interpretação de um autor chamado Caio Prado Júnior. Aí na imagem aparece a representação de um livro dele publicado lá na década de 1940, que é a formação do Brasil contemporâneo, a parte da colônia. Então, por exemplo, o Caio Prado Júnior, ele defende que a economia colonial brasileira ela foi marcada por três grandes pilares, né, que seria a monocultura, o latifúndio e a escravidão. A monocultura era um produto, por exemplo, o açúcar que predominou, né, voltada para a exportação. O latifúndio eram aquelas grandes propriedades. O Brasil ele foi formado concentrando grandes propriedades, são grandes concentrações de terras em poucas mãos, grandes fazendas, né? E o trabalho escravo. Então, o que passa a acontecer? Eles passam a trazer pessoas da África, africanos, homens e mulheres africanos, na condição de cativos, de escravos, né? Que vão usar a sua mão de obra para produzir essa riqueza. Então, nós temos aí uma economia colonial brasileira, pelo menos na perspectiva do Caio Prado Júnior, muito marcada pela monocultura, pelo latifúndio, né, a grande propriedade, e pelo trabalho escravo de origem africana. Bom, com o passar do tempo, outros países também tentaram colonizar o Brasil. Além dos portugueses, nós temos o exemplo dos holandeses. Então, nós vamos ter já no século XVII o advento da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Houve um problema de vacância no trono português e quem acabou assumindo o governo português foi um espanhol chamado Filipe, que já era o rei da Espanha, Filipe II, e por questões de ligações familiares ele conseguiu unificar as duas coroas, né? A espanhola e a portuguesa. Então foi a União Ibérica, que existiu de 1580 a 1640. Acontece que Filipe também tinha algumas pendências na Europa, naquela região da Holanda. Então, havia alguns atritos entre ele e os holandeses na Europa, e o Filipe acabou impondo um embargo ao comércio com os holandeses. Ele impôs um embargo espanhol ao comércio com a Holanda e proibiu os holandeses de estabelecerem comércio com as colônias espanholas e agora também, no contexto da União Ibérica, portuguesas. Acontece que os holandeses tinham muitos negócios no Brasil. Então, não podendo, sendo proibidos por Filipe II de continuar esses negócios, eles então resolvem invadir a colônia portuguesa. É uma espécie de invasão privada porque foi feito por meio da Companhia das Índias Orientais. Primeiro, os holandeses invadiram a Bahia, isso foi em 1624. Mas eles ficaram um ano, depois foram expulsos. Agora, a segunda tentativa já foi em Pernambuco, em 1630, e ali eles permaneceram bem mais tempo, né? Cerca de 2 décadas
por cerca de 2 décadas, os holandeses ocuparam aquela região ali de Pernambuco, depois foram ampliando, tanto para o sul quanto para o norte. Para o norte, por exemplo, ocuparam a região que hoje é o Rio Grande do Norte, e até mesmo chegando a uma parte do Ceará. Então, nesse contexto de União Ibérica, União das Coroas Portuguesa e Espanhola, por Filipe II, há uma desavença com os holandeses acabam invadindo o Brasil em 2 oportunidades, né? Quando os holandeses estiveram no Brasil, um destaque foi o governo do Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele foi enviado para governar o Brasil holandês. E ele promoveu algumas mudanças. Por exemplo, ele conseguiu reativar a economia dos engenhos, refinanciando os engenhos. Ele promoveu a tolerância religiosa. Vamos lembrar que Portugal e Espanha são países católicos, eram países muito católicos, ainda são. Já os holandeses são protestantes em sua maioria, eram protestantes em sua maioria. Então, o Maurício Nassau ele promove uma tolerância religiosa, ou seja, que cristãos católicos, cristãos protestantes possam conviver harmonicamente. E também nós temos no Brasil holandês a presença dos judeus, a presença dos judeus ligados ao comércio. Inclusive em Recife foi fundada a primeira sinagoga das Américas, lá em 1637. Ainda hoje, se você for ao Recife, existe lá um museu, fica na Rua do Bom Jesus, naquela região do Recife antigo, que é justamente essa primeira sinagoga das Américas, né? E o Maurício de Nassau também estimulou muito a cultura, pintores, também cientistas, então mandou vir estudiosos da fauna, da flora, enfim, foi um governo bastante marcante naquele período. Mas os holandeses acabaram sendo expulsos. Os holandeses foram expulsos ali já no final da década de 1640. Então, na década seguinte, vamos ter algumas batalhas, por exemplo, a famosa Batalha dos Guararapes. Houve, na verdade, 2 dessas batalhas, uma em 1648 e outra no ano seguinte. E as tropas brasileiras eram compostas tanto pelos elementos de Portugal, ou luso-portugueses, né? Quanto também por indígenas, e também havia tropas com escravos. Então, alguns intérpretes da formação do Brasil dizem que aí teria surgido nessa expulsão dos holandeses e na união de brancos, índios e negros, né, para expulsar o invasor, teria surgido aí um sentimento inicial de pátria, né, daquelas pessoas que lutam por sua terra, tá bom? Bom, para quem quiser se aprofundar sobre os holandeses no Brasil, eu vou sugerir que leiam a obra ou algum trabalho do historiador Evaldo Cabral de Melo Neto. Ele tem, por exemplo, um livro publicado em 1986. Esse livro se chama Rubro Veio. E ele trata então do imaginário da guerra entre Portugal e Holanda. Depois, o Evaldo Cabral de Melo Neto escreveu um outro livro, já lá em 1998, que é O Negócio do Brasil. Neste outro livro, o autor trata de aspectos econômicos e diplomáticos do conflito entre holandeses e portugueses. Quem quiser saber mais sobre esses livros ou pegar uma referência melhor, é só enviar uma mensagem no ambiente que eu respondo, tá certo?
Bom, então vemos que são muitas informações sobre o Brasil colônia, né? Um outro aspecto que é tratado, inclusive uma outra questão que está no módulo, lá no ambiente virtual, é sobre as revoltas deflagradas no Brasil no período colonial. Então, ao longo desse período, né, que vai de, por exemplo, a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, né, dos irmãos Beckman, girou muito em torno de produtos caros que a companhia trazia e vendia, ou então da escassez de mão de obra. Os colonos queriam usar a mão de obra escrava indígena e os jesuítas não permitiam. Então os colonos acabam expulsando os jesuítas e acabam se revoltando, não contra Portugal, mas contra a situação, né? O fato é que essa revolta de Beckman foi duramente reprimida, né? Um outro exemplo de revolta nativista foi a revolta de Filipe dos Santos, naquela região de Minas, né, Vila Rica, 1720. Então, esta revolta do Filipe dos Santos já girou em torno do imposto sobre o ouro, chamado quinto. Então, foi uma revolta que protestava contra esse imposto, né, que o ouro só poderia ser comercializado depois que fosse quintado, ou seja, fosse retirado esse imposto. Então nós temos várias revoltas aí nativistas. Mas essas revoltas, como nós dissemos, não visavam a separação em relação a Portugal. Agora, houve revoltas emancipacionistas. Estas sim, estas queriam a separação do Brasil em relação a Portugal. Estas revoltas emancipacionistas, elas são mais características já lá do século XVIII, influência do iluminismo, né, que vinha da Europa, das ideias iluministas, de se rebelar contra governos autoritários, de se assegurar as individualidades e assim por diante. Então nós temos no Brasil, como um exemplo de revoltas emancipacionistas, a Inconfidência Mineira, né, em 1789, né, liderada ali por Tiradentes, entre outros. Né? A Inconfidência Mineira realmente queria a separação do Brasil em relação a Portugal, né? E foi violentamente reprimida e o Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado à morte, né? Ele foi enforcado, depois o corpo foi esquartejado e exposto em algumas vias públicas, o que era comum como punição na época. Uma outra revolta emancipacionista é a Conjuração Baiana, né? Ou Inconfidência Baiana, ou também conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Esta já aconteceu ali por volta de 1798 e também visava a separação do Brasil em relação a Portugal. Queria também a independência do Brasil. A diferença da Conjuração Baiana em relação à Inconfidência Mineira é que a Conjuração Baiana ela teve uma participação que nós poderíamos dizer mais popular. Então, nós temos na Conjuração Baiana, por exemplo, a participação de alfaiates, daí também chamada de Revolta dos Alfaiates, de soldados, de escravos, ex-escravos. Então, era uma revolta com um elemento popular mais presente. Tanto é que a Conjuração Baiana deixou muito claro que queria não apenas a independência do Brasil, mas também o fim da escravidão, coisa que os Inconfidentes Mineiros não deixaram muito claro, né? O fato é que esses revoltosos baianos eles também foram descobertos e violentamente reprimidos pela coroa portuguesa, né? Pelo governo português, né? Mas o fato é que nem a Inconfidência Mineira, nem a Conjuração Baiana conseguiram separar o Brasil de Portugal, não conseguiram efetivamente a independência, né? A Conjuração Baiana foi, como dissemos, em 1798, já tem uma influência realmente da Revolução Francesa, né? Das ideias iluministas,
mas não consegue realmente o seu objetivo, que é a separação em relação a Portugal. Como sabemos, a independência do Brasil ela só ocorreu mesmo em 1822, né, no 7 de setembro, com o Pedro I. Esse quadro, chamado O Grito do Ipiranga, foi pintado pelo Pedro Américo já no final do século XIX, está hoje no Museu Paulista. É um quadro bastante conhecido, inclusive há muitas interpretações sobre esse quadro, né? Porque ele é pintado no final do século XIX, um período em que o romantismo está em voga no Brasil. Então, o pintor acaba trazendo alguns elementos figurativos que não corresponderiam realmente ao que se aconteceu lá em 1822, né? Mas, de qualquer forma, é um símbolo, né, que está em muitos livros e que mostra aí o momento em que o Pedro, que vai ser o Pedro I, ele toma a iniciativa de separar o Brasil de Portugal, né? Bom, com a separação do Brasil em relação a Portugal, começa então um novo período da história, que é justamente o período monárquico, né? Bom, nesse período monárquico, muitas coisas vão acontecer. Então, por exemplo, o Brasil vai precisar fazer uma Constituição. Então, foi feita a Constituição de 1824. Essa Constituição, vocês devem lembrar, era aquela que tinha não três poderes, mas sim quatro poderes. Era o legislativo, executivo, judiciário e havia o poder moderador, que era exercido pelo imperador, né? Essa Constituição de 1824 foi aquela que estabeleceu também, obviamente, uma monarquia hereditária, estabeleceu o catolicismo como uma religião oficial. Então o Brasil monárquico teve, durante boa parte do seu período, uma religião oficial, que era a religião católica. Foi uma Constituição, essa de 1824, que também estabeleceu como seria o voto. O voto seria censitário, ou seja, baseado na renda, e indireto. Ou seja, as pessoas elegiam um eleitor, que eles chamavam eleitor de paróquia, que por sua vez elegia um eleitor de província, que por sua vez votava em um deputado, né? Então, esse período aí pós-independência, ele tem muitos fatos importantes. Por exemplo, a Constituição de 1824, que acabamos de citar. Depois houve a Confederação do Equador, que foi uma revolta surgida ali na região de Pernambuco e foi se ampliando para outras províncias, né, inclusive chegando ao Ceará. E essa Confederação do Equador, que foi em 1824, ela visava então separar esta região do restante do Brasil. Tivemos também a Guerra da Cisplatina, que é um conflito que ocorre no sul, onde hoje é o Uruguai. Então, o Uruguai ele pertencia ao Império Brasileiro, era uma das províncias, chamada Província Cisplatina, e ali por volta de 1825, essa província cisplatina se revolta, querendo sua independência, então há uma guerra, um conflito em torno disso, e no final a província da Cisplatina consegue manter a sua independência. Isso foi lá em 1827 e se tornou Uruguai, que é um que existe esse país até os dias atuais. Então, o que nós vamos ter nesses anos seguintes da independência? É um período um pouco tumultuado, né? E uma série de fatos que foram desgastando o Pedro I, de modo que, quando foi em 1831, né, em 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho. Isso fez com que
se criasse uma situação que era até prevista na Constituição de 1824, que era o período, que era o governo regencial. Porque o Pedro, herdeiro, ele tinha apenas 5 anos quando o pai, o Pedro I, abdicou. Portanto, não poderia assumir o comando de um país. Então, como a própria Constituição previa, caso o Pedro I abdicasse, não pudesse mais governar, e o sucessor, que era o Pedro, futuro segundo, não pudesse assumir, enquanto não fosse maior de idade, haveria então um governo regencial. Isso existiu no Brasil de 1831 a 1840, conforme aparece aí no slide, né? O período regencial foi um período bastante tumultuado na história do Brasil. Então, nós tivemos muitas revoltas nesse período, por exemplo, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a revolta dos malês em Salvador, a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que durou 10 anos, né? A Revolução Farroupilha começou em 1835 e foi até 1845, foram 10 anos. Inclusive, o Rio Grande do Sul chegou a separar do Brasil. Então, o período regencial é um período muito tumultuado na nossa história. Inclusive, houve o risco de fracionamento do Brasil em vários outros países, né? E para evitar isso, então, uma alternativa foi justamente tentar promover a maioridade do Pedro II. Então, aí aparece nessa imagem central o Pedro II, na sua faixa de 15 para 16 anos, quando eles promoveram a maioridade do Pedro, ficou Pedro II, chamado também o golpe da maioridade, e aí ele realmente vai governar o país até 1889. Nessa imagem da direita já aparece o Dom Pedro II na idade mais avançada. Então ele fez um governo bastante longo, né? No caso, o módulo, ele, dentro de tudo isso que aconteceu no período imperial, mais especificamente no Segundo Império, que vai ali de 1840 a 1889, o módulo ele traz uma questão que é interessante nós pensarmos aqui para a prova global, que é a seguinte: quais as iniciativas ou quais iniciativas abolicionistas foram tomadas no Império Brasileiro, especialmente no reinado do Pedro II, né? Então, um destaque pode ser justamente sobre as leis que foram aos poucos acabando com a escravidão no Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, em 1822, se tornou um país independente. Em 1824, o Brasil já tinha uma Constituição, mas tinha ainda escravidão. Então, por volta de 1850 que realmente começa a se tomar atitudes para acabar com a escravidão, e um exemplo é a Lei Eusébio de Queiroz, né? Inclusive também está citada no módulo. Essa Lei Eusébio de Queiroz, o que ela preconizava? O fim do tráfico negreiro da África para o Brasil, tá? Então, a partir de 1850, trazer escravos da África passou a ser proibido. Depois houve a Lei do Ventre Livre, de 1871, que dizia que os filhos daquelas mães que estavam na condição de escrava seriam livres. Ainda depois houve a Lei dos Sexagenários, né? Pessoas na faixa de 60 anos que estivessem na condição de cativeiro também seriam livres. E, por fim, a Lei Áurea de 1888, que realmente pôs fim à escravidão no Brasil, né? Essa imagem da direita nesta imagem aparece então a princesa Isabel e personalidades, políticos, lideranças, intelectuais da época que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil, lutaram para que acabasse a escravidão no Brasil. Bom, com o fim da escravidão no Brasil, caiu o último apoio que havia em relação à monarquia, que era o apoio aqueles grandes proprietários que ainda utilizavam mão de obra escrava.
Então, o que vai acontecer? Em 15 de novembro de 1889, o exército, que já andava insatisfeito com a monarquia, acaba liderando a queda do regime monárquico e a implantação da república. Essa imagem é uma imagem também bastante conhecida do Marechal Deodoro da Fonseca, simbolizando ali o rompimento, né? E o fim da monarquia e o início da república. Para quem quiser saber mais, se aprofundar mais sobre esse período de transição da monarquia para a república, eu vou indicar dois livros. Um deles é do José Murilo de Carvalho. Esse livro chama Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Esse é o título do livro, né? Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Neste livro, o José Murilo de Carvalho comenta sobre o imaginário da proclamação da República no Brasil. E um dos argumentos do autor é que faltou participação popular, ou seja, na proclamação da República, segundo a visão deste autor, não houve efetivamente a participação do povo, né? Foi iniciativa de alguns grupos políticos, intelectuais, republicanos. Um outro livro que eu gostaria de indicar para aqueles que tiverem curiosidade em se aprofundar sobre a proclamação da República no Brasil é o livro da historiadora Maria Teresa de Mello. O nome do livro é A República Consentida. Então, qual é o argumento desta autora? Que ela fez pesquisa em documentos da época, incluindo a pesquisa na imprensa escrita, na imprensa ilustrada, as imagens que eram publicadas nos jornais da época. Então, ela fez essa pesquisa. E o que ela argumenta? O que a Maria Teresa de Mello argumenta nesse livro? Que, de certa forma, houve sim a participação do povo, né? Porque, pelo que ela levanta, houve essa participação popular. E mesmo se a população não foi às ruas pela proclamação da República, ela também não foi às ruas para impedir a queda da monarquia. Então, a população, de certa forma, consentiu a República. Daí o nome do livro, A República Consentida. Então, fica a sugestão para aqueles que, neste momento, no futuro, queiram se aprofundar sobre a proclamação da República, ficam essas duas sugestões de dois livros. Tá? Bom, vimos aí o período colonial e o período imperial. São recortes temporais bem amplos, mas enfocamos mais naquelas questões que estão no ambiente virtual e que são, de certa forma, um preparatório para a prova global. Tá? Aqui já começamos a entrar agora no módulo 3, que é o módulo que vai tratar da chamada República Populista. Então, uma vez proclamada a República no Brasil, e ao longo do tempo, há uma periodização também, ou uma subperiodização da República. Então, por exemplo, no começo é a chamada República Velha, ou Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Aí, em 1930, houve a chamada Revolução de 30, com Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas chegou ao poder por meio de uma revolução, com apoio do Exército. E aí, em 1930, começa então a Era Vargas, que vai até 1945. De 1945 a 1964 é a República Populista, justamente o que trata o módulo 3. De 1964 a 85 é o governo militar, o regime militar, e de 85 até os dias atuais a chamada Nova República. Então percebam, dentro do período republicano nós temos também várias periodizações. No caso, o módulo 3 vai tratar de um desses períodos, que é a República Populista, que é o período que vai de 1946 a 1964. Tá bom? Bom,
É importante lembrar que esse período ele se inicia num pós-guerra, né? Então, tivemos no mundo a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 a 1945. Então, a Segunda Guerra Mundial ela colocou frente a frente dois grandes blocos, né? Um liderado pelos aliados, que eram Estados Unidos, França, Inglaterra, e do outro lado um bloco nazista da Alemanha, fascista da Itália, o Japão também ficou ao lado do chamado eixo, né? Bom, Vargas, que governava o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, ele, é, ele governava o Brasil como um ditador, né? Principalmente ali de 1937 a 45, que é chamado Estado Novo. O Estado Novo era um governo que não havia liberdade de imprensa, havia perseguição aos opositores políticos, havia prisões políticas, enfim. A própria historiografia também trata o Estado Novo como ditadura Vargas, né, que foi de 1937 até 1945. Acontece que Vargas, mesmo sendo um ditador, é, lutou ao lado dos aliados, que eram democracias, por exemplo, os Estados Unidos. Então, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos, né? E com a vitória dos aliados, Estados Unidos e Brasil, por exemplo, ficou inviável a posição do Getúlio Vargas, que era um ditador que tinha lutado contra regimes totalitários como a Alemanha nazista, a Itália fascista e assim por diante. Então ficou insustentável, de uma forma resumida aqui falando, claro, a situação do Getúlio Vargas, de forma que ele foi apeado do poder, e aí então é que se inicia a chamada República Populista, né? Vamos ter alguns presidentes nessa república e vamos tentar destacar alguns principais fatos desse período. Bom, um primeiro aspecto a ser destacado é que foi feita uma nova Constituição, tá? Então, é a Constituição de 1946. Essa Constituição ela foi promulgada. Vou passar aqui logo os pontos. Isso tudo está no módulo. Ela foi promulgada porque ela foi feita por meio de uma Assembleia Constituinte. Como vocês já devem ter lido, existem dois tipos de Constituição: a outorgada, que é imposta pelo governante, e a promulgada, que é feita por meio de uma Assembleia Constituinte. Tem um caráter mais democrático, de maior participação. Num período em que o mundo saía de uma Segunda Guerra Mundial, né, tinha combatido regimes totalitários, era natural que se fizesse uma Constituição promulgada, né, por meio de uma Assembleia Constituinte, onde se escutaram mais as pessoas para se fazer esse texto, que é o texto constitucional. Essa Constituição ela previa eleições diretas e secretas. Ela incorporou aquela legislação trabalhista da era Vargas e preconizava, tinha como seus princípios também a liberdade de pensamento, de religião e de associação. Proibia partidos contrários ao regime democrático. Foi nesse contexto, então, que também nós vamos ter no Brasil partidos que passaram a ter um caráter nacional. Porque até então, os partidos políticos no Brasil tinham um caráter regional. Então, por exemplo, tínhamos o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Rio-Grandense e assim por diante. Com a Constituição de 46 e esse contexto da República Populista, no Brasil vai passar a ter partidos de caráter nacional. Por exemplo, a UDN, o PSD, o PTB, o PCB, enfim, são partidos que vão ter representações em todos ou praticamente todos os estados do país. Então, é um aspecto interessante que nesse período os partidos eles passam a ter cada vez mais esse caráter nacional, tá? Então, para a prova global, seria interessante vocês darem uma estudada nesses partidos, né?
Por exemplo, a UDN ela foi caracterizada pela defesa do liberalismo, né? Já o Partido Trabalhista Brasileiro, ele foi criado por Vargas, né? Vai incorporar a defesa da ideia de leis trabalhistas e assim por diante. Tá? O primeiro presidente da República Populista foi o Eurico Dutra. Aí aparece uma imagem dele, ainda é o contexto da Guerra Fria, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele fica polarizado em dois grandes blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela então União Soviética, que depois foi extinta, né? Em 1991. Mas o fato é que o Eurico Dutra ele governa nesse contexto da Guerra Fria e o Brasil naquele período era alinhado aos Estados Unidos. O Dutra ele vai promover o plano SALT. O SALT é uma sigla, né, que significa esse S de saúde, o AL de alimentação, T de transporte, E de energia. Então eram as prioridades do governo. No entanto, era um período com inflação alta, o país enfrentou uma crise econômica grande, o poder de compra das pessoas foi se perdendo. Então, na prática, esse plano SALT não se efetivou. Então, podemos citar alguns exemplos que eles conseguiram implementar, por exemplo, construiu a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, mas em geral esse plano SALT não deu muito certo, né? O governante seguinte foi Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele voltou a governar o Brasil é, ali em 1951. Então, o Vargas ele governou o Brasil dois períodos. O primeiro na era Vargas e no segundo, quando ele volta como presidente eleito pelo povo, em 1951. O Vargas ele vai defender muito o nacionalismo econômico, vai defender a defesa dele, por exemplo, é uma indústria nacional, né? Ele vai defender empresas nacionais. É neste contexto que surge, por exemplo, a Petrobras, que foi fundada em 1953, questão de extração de petróleo. Eletrobras, legada à energia, em 1954. Então, o Vargas, quando ele volta a governar o Brasil, ele volta tentando implementar esse chamado nacionalismo econômico, né? E também retoma a política trabalhista, né? Mas era um contexto político muito conturbado. O Vargas, inclusive, ele sofreu muita oposição política, e uma dessas oposições foi justamente de um jornalista que tinha pretensões políticas, né? Era uma figura bem conhecida na época, que era o Carlos Lacerda. Então, Lacerda criticava muito esse nacionalismo varguista, né? Ele criticava muito, por exemplo, a criação de estatais, esse excesso de direitos trabalhistas, enfim. O Lacerda ele era da UDN, né? Um partido opositor a Vargas. E ele afirmava que o governo Vargas ele tinha um alinhamento bastante suspeito, alinhamento à esquerda, num contexto de Guerra Fria. É, Isso dava uma polêmica muito grande, né? O fato é que ele fazia oposição diária ao governo Vargas. E no dia 5 de agosto de 1954, o Lacerda ele sofreu um atentado. Esse jornalista sofreu um atentado e inclusive morreu uma pessoa que o acompanhava, que era um major da aeronáutica. E quando foram investigar esse atentado, se descobriu que quem estava envolvido nesse atentado, esse opositor do Vargas, era o chefe da guarda pessoal do Vargas, era um chamado Gregório Fortunato, né? Então isso fez com que essa oposição a Vargas aumentasse muito, né? E devido a essa oposição ferrenha, então, nesse contexto de querer tirar o Vargas da presidência,
é que ele comete o famoso suicídio, né? Como aparece nessa imagem, a 24 de agosto de 1954, o Vargas ele cometeu o suicídio. Ele escreveu antes uma carta ao povo brasileiro, onde ele diz que tinha feito tudo pelo povo e que não podendo fazer mais nada, ele preferia sair da vida para entrar na história, né? O suicídio do Vargas ele provocou muita comoção popular, muito enternecimento da população. E o Vargas passou a ser visto como uma espécie de herói nacional. E tanto é que os opositores a ele foram hostilizados nas ruas. O próprio Carlos Lacerda foi hostilizado, o jornal do Carlos Lacerda foi quebrado, invadido. E diante disso, então nós vamos ter uma sucessão presidencial e as próximas eleições vão levar à presidência o Juscelino Kubitschek, né, o JK, que já vai ter uma proposta de desenvolvimentismo, né? O Kubitschek ele tinha uma proposta de continuar o desenvolvimento do Brasil, mas abrindo o Brasil para os capitais externos. Então ele, por exemplo, ele vai ter vários projetos. Um deles é a construção de Brasília. Essa imagem aparece o início da construção de Brasília, mas também o Juscelino Kubitschek, ele vai voltar aqui um pouquinho, incentivar muito a vinda de indústrias de multinacionais para o Brasil. Ele incentiva muito, por exemplo, a indústria rodoviária, né? A indústria de automóveis. Então, a ideia do Juscelino é uma ideia desenvolvimentista, mas abrindo o Brasil para o capital internacional. O Juscelino ele tinha um slogan de campanha que era 50 anos em 5, ou seja, fazer o Brasil crescer e desenvolver 50 anos como se fosse 5, que era o tempo do mandato dele, né? E realmente muitas coisas, a rede rodoviária, rodovias, construção de Brasília, muitas obras aconteceram no período do JK. Acontece que, por outro lado, houve também muito endividamento do governo, inflação, e muitas acusações de corrupção. Tanto é que o sucessor do JK, que é o Jânio Quadros, se elegeu tendo como principal símbolo, um dos principais símbolos, a vassoura, né, para varrer a corrupção do Brasil. Só que quando o Jânio Quadros chegou ao poder, ele efetivamente não conseguiu colocar suas ideias em prática, né? Então também sofreu muita oposição política e ele, cerca de 6 meses depois de assumir, ele surpreendeu o país renunciando à presidência. Então, o Jânio Quadros ele acabou renunciando à presidência e o que gerou uma crise muito grande no país, né? Porque o sucessor dele era um político de esquerda, que era o João Goulart, e havia muita oposição, principalmente por partes militares, naquele contexto de Guerra Fria, mundo polarizado entre bloco capitalista e bloco socialista, havia muita oposição ao João Goulart. Uma das questões que o módulo coloca é as principais iniciativas políticas e econômicas desse governo, né? Então, o João Goulart ele vai tentar implementar um chamado plano de reforma de base, mas também não vai conseguir. Nesta oposição que ele tem, não queriam deixar o João Goulart assumir, uma alternativa foi criar o parlamentarismo no Brasil. Então, por um momento, o João Goulart ficou sendo presidente e havia um primeiro-ministro, no caso Tancredo Neves. Mas essa mesma mudança na Constituição que previa o parlamentarismo também previa um plebiscito para que o povo confirmasse isso. E quando houve o plebiscito, o povo resolveu que deveria voltar o presidencialismo. Então, o João Goulart ele realmente assumiu o poder no país. Então, ele tenta implementar essas reformas, dentre elas a chamada reforma de base, que era, por exemplo, promover a reforma agrária. Isso também gera uma oposição muito grande ao João Goulart, de forma que a situação dele começa a ficar
e sustentável, né? Então, o que acontece no Brasil da época? Há grupos que apoiam o João Goulart e há muitos grupos que também vão fazer oposição a João Goulart. Esta imagem ela mostra esses grupos que faziam oposição. Um exemplo aí, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Então, diante dessa pressão popular para o João Goulart deixar a presidência, acaba havendo então uma intervenção do Exército, um golpe militar ou civil-militar, fazendo com que o João Goulart acabe saindo do Brasil, né? E aí, com a saída do Goulart, inicia um outro período na nossa história, que é justamente o período do regime militar. Bem, vimos que são muitas informações, né? Falar da formação social e histórica do Brasil, em apenas um encontro, assim, a gente precisa realmente resumir alguns aspectos. Então, nesse en passant que fizemos, nesse encontro que tivemos, o foco foi mais nessas questões que estão no módulo, tanto no módulo 1 quanto no módulo 3, e que, de certa forma, são preparatório para a prova global. Então, vimos um pouco a formação do Brasil no período colonial, no período monárquico e no período republicano, revisamos alguns aspectos da chamada República Populista, né? Bem, sugiro que vocês estudem os módulos, tentem responder os exercícios. Qualquer dúvida podem postar as mensagens, as dúvidas no ambiente que nós nos comunicamos, nos falamos. E gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos, neste momento ou em outros momentos, e me colocar à disposição de vocês. Mais uma vez, parabéns por terem escolhido o curso na modalidade EAD e até mais.